Oi, gente! Sejam bem-vindos à parte 2 do Respondendo Perguntas aqui com vocês. A primeira parte já está disponível aqui no canal, eu vou deixar fixado. Mas antes, deixa eu me apresentar. Prazer, meu nome é Maria, sou streamer na Twitch, sou cartomante e magista Rudu, sou mãe solo do Gael, sou estudante de medicina veterinária e se você tá me vendo, você com certeza sabe dessas coisas. Bom, eu separei aqui mais algumas perguntas, algumas eu peguei até mesmo do vídeo antigo que eu não tinha, né, respondido, outras são novas que eu vivo respondendo em live e na minha DM. São perguntas mais voltadas para o meu trabalho, né, como cartomante magista. Algumas são sobre relacionamento e eu vou amar respondê-las aqui com vocês. Vamos para a primeira pergunta, e é uma pergunta que é muito persistente, tá? Ela vive aparecendo até mesmo lá na minha Twitch, algumas pessoas realmente curiosas, outras apenas na tentativa de refutar toda a egrégora macumbalística que me cerca, que é, se macumba funciona mesmo, por que você ainda não ficou rica? Vamos entender como é que um feitiço funciona? Primeiro de tudo, um feitiço de prosperidade que serve exatamente para isso, para que os nossos caminhos se abram, para que esse dinheiro venha até nós, ele vai trabalhar muito mais na questão de abrir os seus caminhos do que te dar dinheiro. Eu falei e repito e deixo gravado nesse vídeo o quanto a minha vida melhorou desde que eu comecei a evoluir, buscar a minha evolução espiritual, desde que eu comecei a trabalhar com a cartomancia, desde que eu comecei a trabalhar com feitiços, né, magias em geral. Então, o trabalho de prosperidade, ele agiu nessa energia, para que os meus caminhos se abrissem, para que viessem consulentes, para que viessem pessoas interessadas no meu trabalho. Não significa que, caso você faça um feitiço de prosperidade, amanhã vai ter 3 milhões na sua conta, senão todo mundo faria. Os feitiços, eles servem exatamente para isso, para te dar uma base para você fazer. O feitiço, ele não pode fazer tudo por você e ele não vai. Entende? Então, assim, ele vai liberar um dinheiro que estava preso no seu banco, ele vai desbloquear os seus caminhos que estavam trancados por algum motivo. Então, você entregar para que os seus caminhos se abram, para que você possa fazer. Se o seu trabalho te paga pouco, ele vai continuar te pagando pouco, sabe? Desde que você trabalhe ali aquela energia para que o seu salário aumente, ou que você seja promovido, ou que você arrume um emprego que ganhe melhor, né? Então, tem muito essa questão. Inclusive, tem muita gente que faz trabalho de prosperidade e perde emprego, tá? E é exatamente isso que um trabalho de prosperidade faz. Porque se você tá fazendo um trabalho de prosperidade, talvez aquele emprego não fosse te dar a estabilidade que você espera. Então, assim, não que você não vá ficar rica. Se tiver no seu caminho para você ficar rica, ótimo. Caso não, realmente aí fica muito difícil, mas que a espiritualidade ela nunca deixa a gente desamparada financeiramente, isso é um fato. A segunda pergunta é: você já fez amarração amorosa para alguém? Gente, eu nunca. Eu já falei isso no vídeo passado. Eu não sei se essa pessoa perguntou no intuito de eu fazer para amarrar alguém a mim. Isso não. Mas para consulentes, sim, eu aprendi. Inclusive, foi esse ano que eu aprendi a fazer amarração amorosa no Rudu. Assim, se vocês me perguntarem se eu concordo, se eu não concordo, é o meu trabalho, eu sou magista. Eu acredito muito nessa questão de a pessoa merece, a pessoa não merece, a pessoa não é justo com a pessoa. Não sou eu que tenho que decidir se é justo ou não, entende? Obviamente, a gente tem um auxílio do oráculo para saber se a magia, se o feitiço, ele será bem aceito e quais serão as consequências, porque todo feitiço tem uma consequência. Principalmente a amarração amorosa em outras religiões, né, em outras vertentes,
ela é feita a partir de... Ela é feita como se fosse realmente um acordo com espíritos de baixa vibração, para que a pessoa realmente fique perturbada e amarrada a você. Se eu concordo ou não, é o meu trabalho. Indifere, entende? Eu tô vendendo o meu tempo, a minha mão e o meu conhecimento. Próxima pergunta é se eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito em Jesus Cristo como o maior médium que já pisou em terra. Talvez seja um pouco diferente, talvez a gente esteja dizendo sobre a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Mas uma coisa é inegável, Jesus Cristo tinha uma conexão direta com o divino. Então, em momento algum, religiões de matriz africana negam essa conexão. Talvez a gente tenha imagens diferentes da mesma pessoa. A próxima pergunta é: você cobra caro nos seus atendimentos? Não. No meio do tarô, da cartomancia, existem valores muito mais exorbitantes do que o meu. O meu valor, a minha pergunta, né? A minha pergunta objetiva, ela custa R$10. E você recebe foto da tiragem e um áudio explicando. Só que também eu tenho amigos cartomantes que cobram mais de R$120 a pergunta. Então eu acho o meu valor muito mais acessível. Obviamente, eu sei que para muita gente também R$10 é dinheiro, né? E é mesmo. Mas eu tento manter esse compromisso comigo mesma para não deixar de cumprir com os meus compromissos. Mas eu acho que essa faixa assim de R$10, gente, é o mais aceitável. Acho disso, pode ser que a pessoa esteja aprendendo. E aí tem muito disso nas redes sociais, pessoas fazendo tiragem por 50 centavos. É um assunto complexo, difícil, mas assim, eu tento manter o meu valor bem acessível para que todos possam ter pelo menos uma experiência na minha mesa. A próxima pergunta é: se eu fizer algum trabalho amoroso com o famoso, pega nele também? Beijo, sou sua fã. Para com isso. Para com isso. Beijo, maravilhosa. Eu não sei se eu posso falar seu nome aqui. Gente, ela é minha consulente, ela é maravilhosa. Não. Porque você precisa ter algum tipo de ligação com essa pessoa. Só se essa pessoa te conhecer. Entendeu? Se ele for um famoso que te conhece, pode ser que pegue sim. Tá? E aí tem que ver, tem que fazer toda uma consulta oracular. Próxima pergunta é: você sente quando alguém tá pensando em você? Você consegue fazer algum tipo de teletransporte para a mente das pessoas? Então, essa questão de pensamento, a gente tem muita força no pensamento, né? Mas isso é algo muito profundo que não tem como eu explicar nesse vídeo. Se eu consigo sentir, depende da força do pensamento da pessoa. Mas normalmente, quando a pessoa tá pensando muito em mim, eu costumo também remeter muito à pessoa. Entende? A pessoa costuma aparecer nos meus pensamentos também. E aí, do nada, a pessoa surge na minha vida, né? Se for uma pessoa distante, enfim, isso já aconteceu várias vezes. Inclusive, eu tenho uma amiga, a Diana, que é lá da minha faculdade e tal. A gente se fala sempre que pode, sempre que nossas agendas se batem. E aí, vira e mexe, a gente fala assim, eu mando uma mensagem lá: puta que pariu, eu tava pensando em você? Então tem muita essa energia, sabe? De porra, puta que pariu, eu tava pensando em você, cara. Caralho! Se você não tivesse mandado, eu teria mandado. E aí, enfim, né? Rola essas questões, sim. A próxima pergunta é: você está apaixonada? Gente, eu tô sempre apaixonada, né? É impressionante, eu tô sempre apaixonada. Eu tenho essa questão comigo, assim. Eu amo o amor. Apesar do amor já ter me feito sofrer muito, eu ainda o amo muito. E eu sempre tô apaixonada por alguém. E eu acho isso muito lindo. Eu gosto muito dessa sensação da paixão. Eu gosto muito dessa sensação de amar alguém. Eu ainda romantizo muito essa questão de correr atrás. Então,
não tô falando pra ninguém correr atrás, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, pra mim, o maior ato de amor que uma pessoa pode fazer pela outra é não desistir. Então eu continuo com esse meu pensamento de que eu continuo com esse mesmo pensamento de que o outro, se ele ver um esforço, ele vai compreender esse amor. Mas assim, são linguagens de amor, galera. Tá tudo bem se vocês não concordam. Próxima pergunta é: você acredita que existe karma para quem faz feitiço? Não, eu não acredito em karma. Eu já havia falado isso até em lives minhas mesmo. Não acredito em karma. Acho que precisa ser olho por olho, dente por dente mesmo. Se uma pessoa te chateou, foda ela. Se você quer alguém, corra atrás dessa pessoa. Porque senão, cara, é muito complexo. Não teriam pessoas ruins se dando bem na vida. Então, eu sou muito a favor do feitiço. Quando a pessoa merece. Não adianta nada você também querer demandar uma pessoa que não merece, que não te fez nada. Eu acho que um dos feitiços mais rápidos que já aconteceram na minha vida, que eu fiz pra mim, foi um feitiço de demanda pra uma pessoa e pegou de uma forma, assim, como se fosse realmente fogo e gasolina. Se alastrou. E foi em menos de um mês eu recebi a notícia e, enfim, obviamente, a pessoa fez muita coisa contra mim, fez muita coisa que me deixou muito mal. Eu só apenas retribuí. Eu mandei na mesma moeda. Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Hoje em dia, com a minha mentalidade, e eu fui aprender isso esse ano, amadurecer isso esse ano. Não discuta. Não discuta com as pessoas. Faz macumba que é melhor e evita problema no tribunal. A próxima pergunta é: qual foi a previsão mais assustadoramente certa que você já fez? Putz, são 3 anos trabalhando com isso, né, gente? Mas uma que eu tenho. Não é assustadora, mas é algo que eu tenho muito carinho. Inclusive, eu tenho print disso. Foi quando eu acertei quando a minha irmã engravidaria e o mês que a minha sobrinha nasceria. Eu tenho uma sobrinha chamada Maria Luísa, que é o amor da minha vida, a Malu, e eu acertei exatamente o momento. A minha irmã, ela já tinha sofrido um aborto espontâneo alguns anos atrás e foi bem triste. Isso mexeu muito com a mente da minha irmã. E na primeira vez que ela quis, né, ser atendida por mim, uma das perguntas foi se ela iria conseguir engravidar novamente. E daí eu falei, sim, você vai engravidar no mês tal e tudo mais, vai nascer no mês tal, vai ser menina. E é isso, Malu está aqui conosco. Uma pergunta é: seu namorado não sente medo de você, não? Eu não namoro, mas eu vou falar sobre os meus ex-namorados, tá? Eu trabalho com feitiço, né? Com magia, com cartomancia. Eu namorei sério apenas com uma pessoa. E esse carinha era macumbeiro também. Então, tava tudo certo pra ele. Ele até tinha um baralho em casa e tal. Ele não é cartomante, ele não é magista, mas ele é envolvido com a religião, enfim. Não vou adentrar muito também pra não acabar expondo a pessoa. Mas ele tinha essa conexão. Então ele não tinha medo, sabe? Ele tinha curiosidade. Eu questionava a vertente dele, ele questionava a mim, tá tudo bem. Então, tinha muito essa energia, mas eu acho que casal pra dar certo tem que ser assim, gente. Tem que ser combinandinho. É macumbeira com macumbeiro, entendeu? Tem que ser esse para-para, assim. Eu acho que é por isso que eu me identifico muito com ele. Porque a gente tem essa questão de ter de ver a espiritualidade de uma forma
diferente das outras pessoas e ele vê a espiritualidade de uma forma muito bonita. Que namorado, noivo, agora eu sou a mulher. Ah, Maria, tá falando isso por quê? Quer voltar? Sim, quero. Cheio de saudade de tu, me abandonou, não tá mandando mais mensagem, porque A pergunta é: existe alguma entidade por detrás de você? Existe uma entidade na minha frente, que é a minha frenteira, que é a minha cigana, né? A cigana que me ajuda, que me auxilia nas minhas tiragens e que eu sou completamente apaixonada por essa mulher. Eu também faço feitiços com ela, diretamente com ela. Então eu trabalho nessas duas vertentes, assim. Eu sou ruduzeira, mas eu também sou macumbeira e eu também lido com as minhas entidades. A próxima pergunta é: você acha que algumas pessoas utilizam a espiritualidade como manipulação? Sempre vai existir, né? E isso indifere da religião. A gente consegue dar exemplos claros e nítidos aqui. E vou dar exemplo dentro da minha própria religião, né? De um homem que se dizia. Ele nunca se disse espírita, mas ele se dizia católico, mas ele lidava com o espiritismo de forma direta, que é o João de Deus, né? Ou seja, era um homem poderoso, com uma suposta espiritualidade muito aflorada, que se aproveitava das pessoas. Então, assim, por que eu tô trazendo a minha religião para vocês? Porque eu também não quero atacar a religião do outro. Eu não quero falar da religião do outro, apesar de vocês também saberem, né? Não precisa ir muito a fundo para vocês descobrirem essas questões. Mas, gente, pessoa mal intencionada, ela vai existir em todo canto, até mesmo nas religiões. Quanto mais cedo vocês perceberem, melhor. Se vocês não sentem verdade, se vocês não sentem que aquela casa ela é séria, né? Seja um terreiro de umbanda, seja um ilê de candomblé, se afasta. É essa a dica que eu dou pra vocês, tá? Dificilmente eu demoro muito pra perceber se a casa, se a pessoa, né? Se o pai de santos, se a casa em si, ela não é confiável. Porque normalmente eu vou uma vez e eu nunca mais volto. Mas quando eu gosto da casa, eu volto mais vezes. Próxima pergunta é quase uma carta e um relato, né? Faz parte de algum terreiro? Eu gostaria muito que você fizesse parte do meu. Eu te acho incrível e já aprendi muito com você. Eu te amo. Obrigada, meu querido. Não, eu não faço parte de nenhum terreiro, mas por falta de tempo mesmo, eu acredito que os terreiros, quando você se propõe a estar dentro de um terreiro, estar naquela energia com aquelas pessoas, eu acho que você precisa ter tempo para se dedicar àquilo. Sim, eu não gosto de brincar com a espiritualidade. Eu gosto de participar, eu gosto de estar ali quando eu estou dentro, até mesmo quando eu vou como assistência, né? Como pessoa ali para tomar um passe, enfim, seja lá como vocês chamem. Eu busco estar inserida, eu busco ficar em silêncio, eu busco ficar imersiva naquele momento. Se eu sinto que eu não tô, eu prefiro não entrar, eu prefiro esperar. Já aconteceu também de eu querer muito entrar em um determinado terreiro, inclusive tá passando ali pelo processo de, ok, se você vier tantas vezes, você entra e tal. E aí a minha cigana me avisar, tá, ok, talvez não seja o momento agora. Vamos aguardar pra você não fazer as coisas de forma impulsiva, mesmo eu querendo muito, gente, tá? Então, às vezes tem disso. Às vezes a gente precisa se calar pra ouvir o que a nossa entidade tá dizendo. Bom, as perguntas foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele não fique também muito longo. E é isso, é sempre um prazer vir aqui falar um pouco sobre a espiritualidade, sobre o meu trabalho. Caso você tenha se interessado e queira fazer algum tipo de tiragem comigo, o meu arroba é esse aqui. E tá fixado também aqui embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam o like. É um prazer quase que sexual estar na companhia de todos vocês. E é isso. Tchau, tchau, gente!